Você já percebeu como certas dores aparecem do nada? Como se o corpo estivesse tentando te avisar de algo? Às vezes, é aquela sensação de cansaço que não passa, uma cabeça que já não pensa com a mesma clareza, ou um incômodo nas juntas que insiste em aparecer todo fim de tarde. E o mais difícil é que muitas vezes a gente não sabe de onde isso vem, só sente. Mas e se eu te dissesse que parte disso pode estar ligada ao que vai para o seu prato todos os dias? Na terceira idade, o corpo muda de verdade. O que antes era fácil de digerir, hoje pesa. O que antes parecia dar energia, agora deixa uma certa moleza. E isso não é exagero, é biologia, é realidade. Só que ninguém costuma te contar isso com clareza. Ninguém te avisa que, depois dos 70, certos alimentos considerados saudáveis podem agir de forma diferente no seu corpo. Alguns até inflamam o cérebro em silêncio, outros atrapalham a memória. E há aqueles que, se preparados do jeito errado, perdem tudo de bom que poderiam oferecer. Por isso, neste vídeo, eu quero conversar com você sobre 3 vegetais muito comuns, que estão na mesa de muitos brasileiros e que podem ter efeitos surpreendentes, tanto positivos quanto negativos, dependendo de como são consumidos. Não se trata de medo, mas de conhecimento. De fazer escolhas melhores com aquilo que já faz parte da sua rotina. Se você tem mais de 60, 70, 80 anos, esse papo é para você. E antes da gente seguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse tipo de orientação te ajuda a entender melhor o seu corpo e cuidar da sua saúde com mais tranquilidade, curta este vídeo agora, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém da sua idade que também merece ouvir isso. Porque pode ser que hoje você descubra algo que seu corpo já vem tentando te dizer há muito tempo. E entender isso pode mudar tudo. Tem gente que passa anos achando que a cabeça embaralhada é coisa da idade, que o esquecimento, a irritação constante, aquele humor mais pesado, fazem parte do pacote de envelhecer. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, não é o tempo que está desgastando o cérebro, é o alimento? Parece estranho, eu sei. Mas o que a gente coloca no prato pode sim inflamar o cérebro, e de forma tão silenciosa que nem sempre se percebe. E entre esses alimentos, tem um vegetal muito comum, que muita gente considera saudável, a berinjela. A berinjela, o pimentão e o tomate pertencem a uma família de vegetais que contém uma substância chamada solanina. Ela é natural, mas em organismos mais sensíveis, especialmente em quem já tem enxaqueca, dores articulares ou até episódios de confusão mental, essa substância pode piorar os sintomas. E o que mais vejo são idosos sofrendo calados, sem imaginar que o problema pode estar justamente naquele prato colorido que parece tão inocente. O corpo envelhecido não é igual ao de um jovem. O intestino já não digere da mesma forma. O sistema imunológico responde de outro jeito. E aquilo que antes fazia bem, hoje pode gerar um processo inflamatório discreto, mas constante. Já atendi muitas pessoas que só entenderam a ligação depois de observarem os sinais. Dores nas articulações logo após uma refeição, refluxo, sensação de peso mental, como se a mente não estivesse funcionando com clareza. Esses são recados do corpo. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou saber se sou sensível a isso? O caminho começa pela escuta. Repare no que sente depois de consumir esses vegetais. Não precisa tirar tudo de uma vez. Mas preste atenção, seu corpo é como uma antena mais fina agora. Sinais pequenos que antes você ignorava, hoje gritam em silêncio. E se você conseguir identificar esse padrão, pode fazer escolhas mais leves, mais alinhadas com o que seu organismo precisa hoje. Envelhecer é como morar num corpo que está sempre em reforma. E nessas reformas, cada detalhe conta, até aquele vegetal que parecia inofensivo. Tem também um detalhe que quase ninguém comenta. A forma como você prepara os vegetais pode estar destruindo justamente aquilo que seu corpo mais precisa. É como comprar um remédio caro e, sem perceber, jogá-lo fora antes mesmo de usar.
Isso acontece, por exemplo, com o espinafre, um alimento cheio de benefícios, mas que, quando cozido demais, perde grande parte do que tem de melhor. E muitos idosos acham que estão se nutrindo bem, quando, na verdade, estão apenas enchendo o prato de algo que já não oferece o que prometia. O espinafre, quando exposto a altas temperaturas por muito tempo, perde nutrientes essenciais, como o ácido fólico e o magnésio, dois aliados fundamentais para a memória, o coração e a energia. É como se o vegetal ficasse esvaziado por dentro, deixando de cumprir seu papel no organismo. E mais, se preparado de maneira inadequada, o espinafre pode aumentar a formação de oxalatos, substâncias que, em excesso, favorecem o aparecimento de pedras nos rins e inflamações silenciosas. Mas isso não significa que você deve abandonar o espinafre. Ao contrário, ele pode ser um ótimo companheiro de saúde, desde que preparado com o cuidado certo. Uma técnica simples faz toda a diferença. Cozinhar por no máximo 2 minutos em água fervente e consumir com um fio de azeite. Isso ajuda a preservar os antioxidantes, manter os nutrientes ativos e facilitar a absorção no seu corpo. Pequenos ajustes que transformam um alimento sem efeito em um verdadeiro suporte para a sua vitalidade. A verdade é que memória boa também se cozinha com atenção. E o que vai para o seu prato precisa preservar aquilo que é essencial, porque não é só sobre comer vegetais, é sobre fazer com que eles trabalhem a seu favor. Comida, na sua fase da vida, precisa ser remédio. Mas remédio que age com precisão e começa com o jeito que você mexe a colher. Entre os vegetais que mais podem te ajudar nessa fase da vida, o brócolis ocupa um lugar especial. E o mais curioso é que, apesar de estar presente em muitas cozinhas, pouca gente entende o verdadeiro poder que ele carrega, principalmente para quem já passou dos 70. Quando consumido da forma correta, o brócolis pode agir como um verdadeiro remédio natural contra sintomas de depressão leve, fadiga constante e até perdas de memória. Isso acontece porque ele estimula a produção de uma substância chamada glutationa. Esse nome pode parecer complicado, mas pense nela como uma espécie de limpador interno, um antioxidante poderoso que protege as células do envelhecimento precoce, especialmente as do cérebro. E o cérebro, quando está inflamado, cansa. Cansa de lembrar, cansa de manter o bom humor, cansa até de organizar os pensamentos. E aí vem aquela sensação de estar sempre esgotado, mesmo sem ter feito quase nada. Estudos recentes mostram que idosos que consomem vegetais da família das crucíferas, como o brócolis, têm menor incidência de confusão mental, tristeza persistente e doenças neurodegenerativas. E tem mais um detalhe importante: a substância sulforafano, que está presente no brócolis cru ou levemente cozido, ajuda o fígado a se desintoxicar e colabora no equilíbrio do humor. Mas para isso funcionar, o preparo precisa ser delicado. Quando você cozinha demais, o brócolis perde essa capacidade. O ideal é fazer no vapor, por no máximo 3 minutos. Às vezes, aquilo que você chama de cansaço não é físico. É o cérebro pedindo socorro. E esse socorro, em muitos casos, pode começar com algo simples no prato. Quando o corpo está limpo por dentro, a mente respira melhor. E o brócolis, se bem cuidado, pode ser exatamente o empurrão que o seu organismo precisa para reencontrar o vigor perdido. Porque cuidar do seu humor, da sua lucidez e da sua disposição não precisa começar com comprimidos. Pode começar com um legume, tratado com respeito. Tem um aspecto que quase nunca é levado em conta quando se fala de alimentação na terceira idade: as memórias que os alimentos carregam. Não são poucos os idosos que, até hoje, rejeitam certos vegetais não pelo gosto real, mas pelas lembranças difíceis da infância. Tem quem torça o nariz para o chuchu, porque lembra da época em que a comida era pouca,
e o prato vinha sempre forçado. Outros não suportam a abobrinha ou a couve porque cresceram ouvindo que era comida de pobre, ou porque foram obrigados a comer sem vontade. E sem perceber, essas memórias se tornam bloqueios profundos, que afastam justamente aquilo que hoje poderia trazer mais saúde e leveza para o corpo. Já acompanhei pessoas que durante anos evitaram certos vegetais por pura resistência emocional. Mas quando entenderam o valor nutricional desses alimentos e aprenderam a prepará-los com carinho, no próprio ritmo, algo começou a mudar. O mesmo vegetal que antes trazia lembrança ruim passou a ser sinal de cuidado. Não é sobre obrigar o paladar a aceitar o que detesta. É sobre dar uma segunda chance a sabores que podem ser reescritos com afeto, com escolha, com respeito pela história de vida. Cozinhar para si, mesmo estando sozinho, é mais do que uma tarefa. É um gesto de amor próprio. É como dizer para o próprio corpo: eu me importo com você. E essa reconciliação com os vegetais não é só uma questão de saúde física, é emocional. É uma forma de resgatar autonomia, dignidade e prazer num momento da vida em que tanta coisa parece ter sido tirada. Porque o vegetal em si não machuca. O que machuca, às vezes, é a lembrança. Mas agora, você pode escolher o sabor da sua maturidade. E isso, por si só, já é um passo enorme rumo ao bem-estar que você merece viver. Agora, imagine que sua imunidade é como um exército adormecido. Ele ainda está lá, presente, mas precisa de estímulos certos para voltar a reagir. E depois dos 70, isso é ainda mais importante. O sistema imunológico já não responde com a mesma rapidez. E isso abre espaço para gripes frequentes, inflamações crônicas e infecções que demoram mais a cicatrizar. Mas a boa notícia é que há formas naturais de reacender essa defesa. E uma delas começa na salada. A cebola crua, especialmente a cebola roxa, é um exemplo disso. Ela contém uma substância chamada quercetina. Trata-se de um flavonoide natural com ação anti-inflamatória e antiviral. Parece algo distante, mas não é. A quercetina ajuda o corpo a combater invasores silenciosos e a manter o equilíbrio das defesas internas. Para quem está envelhecendo, isso significa menos risco de inflamações prolongadas, menos infecções respiratórias, mais capacidade de reação quando o organismo é testado. E nem é preciso consumir grandes quantidades. Uma pequena porção diária, em forma de salada com um pouco de azeite e, se possível, combinada com alimentos ricos em vitamina C, como limão ou acerola, já pode fazer diferença. O segredo não está na quantidade exagerada, mas na constância, no hábito que se repete com sabedoria. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, o sistema imune do idoso não está necessariamente fraco. Ele está apenas esperando um comando certo para acordar de novo. A cebola crua, com seu gosto forte e sua simplicidade, pode ser esse sinal. Um gesto pequeno, cotidiano, que ativa por dentro aquilo que parecia ter adormecido. Às vezes, o corpo não precisa de algo novo. Precisa apenas de algo que o lembre de sua força original. E o prato pode ser esse lembrete. Sem exageros, sem fórmulas milagrosas, só com constância, simplicidade e respeito ao que o seu organismo ainda pode fazer por você. Entre tantos alimentos que circulam pelas conversas sobre saúde, o alho costuma ser lembrado com carinho. Afinal, quem nunca ouviu que ele é bom para a circulação, para a pressão, para o coração? E de fato, ele é. O alho possui propriedades que ajudam a dilatar os vasos, reduzir a pressão arterial e melhorar a fluidez do sangue. Mas, ao mesmo tempo, quando se trata de pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, especialmente anticoagulantes, ele pode representar um risco invisível que pouca gente leva em conta. O perigo não está no alho em si, mas na forma e na quantidade em que ele é consumido. Em idosos que usam remédios para afinar o sangue, o alho cru em excesso pode potencializar esse efeito, aumentando a chance de sangramentos. E como se trata de um alimento natural, é comum achar que não tem problema. Mas tem,
porque a interação entre alimentos potentes e medicamentos é algo real, sério e muitas vezes negligenciado. Isso não significa que o alho deva ser retirado da alimentação. Pelo contrário, ele pode continuar presente, mas com cuidado e sabedoria. Uma alternativa segura é usá-lo levemente cozido com azeite. Dessa forma, ele mantém parte dos benefícios sem provocar efeitos colaterais indesejados. E, acima de tudo, é essencial considerar o seu estado de saúde, os remédios que já toma e conversar com um profissional antes de fazer grandes mudanças. Porque nem tudo que vem da natureza é automaticamente inofensivo. O segredo está na dose, no tempo e principalmente na escuta do seu corpo. O alho pode ser um aliado, mas precisa ser tratado como aquilo que é, um composto poderoso. E como todo poder exige respeito, principalmente quando o corpo já carrega uma história longa, sensível e cheia de nuances. O equilíbrio está justamente aí, em saber usar com consciência aquilo que pode tanto ajudar quanto, sem querer, atrapalhar. Quando a alimentação vai perdendo a cor e a variedade, algo dentro do corpo também vai apagando aos poucos. Um prato pobre em vegetais frescos pode parecer inofensivo, mas tem um impacto direto na sua lucidez mental. É como se, sem perceber, o cérebro fosse ficando mais lento, mais esquecido, mais distante. Isso acontece porque os vegetais não oferecem apenas vitaminas e minerais. Eles nutrem o cérebro de dentro para fora, por meio da saúde do intestino. O intestino é mais do que um órgão digestivo. Ele é como um segundo cérebro, ligado diretamente ao humor, à memória e até à capacidade de tomar decisões. Quando ele está mal alimentado, a produção de substâncias importantes, como a serotonina, diminui. E aí vem aquela sensação de apatia, de confusão, de não conseguir organizar os pensamentos. Tudo parece embaçado. E o mais preocupante é que muita gente atribui isso apenas à idade, quando, na verdade, o problema está no que deixou de ser colocado no prato. A falta de fibras, antioxidantes e vitaminas do complexo B, presentes nos vegetais, interfere diretamente nesse funcionamento. E, com o tempo, isso gera um círculo vicioso. O intestino trava, o humor piora, a memória falha. Mas existe um gesto simples, possível e poderoso: adicionar 2 porções de vegetais por refeição. Não precisa ser nada caro nem sofisticado. Pode ser uma couve refogada, um pouco de abóbora, cenoura, brócolis. O importante é que haja cor, vida e frescor no prato. Cuidar da mente começa pelo que se escolhe comer. E nesse momento da vida, cada refeição é uma oportunidade de acender as luzes antes que escureça. Não precisa esperar o esquecimento se instalar para tomar atitude, porque mesmo em silêncio, seu corpo dá sinais. E o prato pode ser uma resposta simples, que começa no mercado, passa pelo fogão e chega até o cérebro como um presente de cuidado e presença. Ainda dá tempo de clarear os pensamentos. E muitas vezes isso começa com algo tão comum quanto uma folha verde no prato. A alimentação, especialmente na maturidade, nunca foi apenas sobre matar a fome. Ela é uma forma de escuta, de perceber como o corpo reage, como a mente se comporta e quais sinais aparecem depois de cada refeição. Envelhecer com saúde exige essa atenção. O que antes fazia bem, agora pode pesar. E o que um dia foi rejeitado, pode hoje ser remédio. Cada vegetal, cada preparo, cada escolha no prato é uma mensagem que você envia ao seu corpo. E ele responde, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio. Não se trata de modismo ou de seguir regras rígidas. Trata-se de olhar com carinho para aquilo que você come todos os dias. Porque a comida certa, preparada com respeito, tem o poder de prevenir, aliviar, fortalecer e até restaurar funções que pareciam perdidas. Não é milagre, é fisiologia, é cuidado de dentro para fora. Por isso minha orientação como médica é simples. Observe-se, perceba como você se sente depois de comer. O que te dá energia? O que te deixa mais lento? O que parece te inflamar? Seu corpo está falando. E quanto mais cedo você ouvir, mais tempo você tem para cuidar.
Lembre-se, seu corpo ainda responde, seu cérebro ainda aprende e sua vida ainda tem sabor, se você escolher os alimentos certos. Não importa se você já passou dos 60, dos 70 ou dos 80. Ainda há tempo de transformar seus hábitos com leveza, com calma e com sabedoria. A maturidade não precisa ser um tempo de sofrimento, pode ser um tempo de consciência. E essa consciência começa no prato. Se esse vídeo te trouxe clareza, se tocou algo dentro de você, curta agora. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você ama. A saúde nessa fase da vida se constrói em rede, com afeto, com informação e com escolhas que respeitam quem você é. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.